Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu fiz esse vídeo a pedido de uma aluna minha para a gente discutir um pouquinho as questões referentes à hipótese do aquecimento global antropogênico. Como a argumentação em cima desse assunto é muito longa, a gente poderia aqui ficar horas discutindo o assunto, eu resolvi centrar bem a discussão sobre a questão mais importante sobre a hipótese do aquecimento global antropogênico, que é justamente a elevação global das temperaturas. Então a ideia do vídeo hoje é mostrar um pouquinho sobre as principais séries de dados de temperatura terrestre e o que elas mostram efetivamente sobre o aquecimento global. Aqui nós temos uma das principais séries de dados de temperatura da superfície da Terra, que é a série do Serviço Meteorológico Britânico, mostrando aqui, né, as anomalias de temperatura, ou seja, quanto que se desviou em relação à média da normal de 61 a 90, que é a mais utilizada hoje para a gente fazer comparação de dados de temperatura, de precipitação, o que seja, né, que a gente queira, né, comparar e identificar tendências, né. O que a gente pode observar nesse gráfico aqui? Então a série começa em janeiro de 1850, talvez seja a mais longa de que a gente tem notícia, né, para a temperatura global. Aqui ela vai até abril de 2017, os dados de maio ainda não estão disponíveis, tá? Você pode acessar esses dados aqui por esse link que eu estou fornecendo aqui no slide, tá? O que nós vamos observar aqui nessa série de dados, né? Que aproximadamente até a década de 40 do século 20, as temperaturas, maior parte delas estava abaixo da média da normal de 61 a 90, e a partir de meados da década de 70, a gente observa uma tendência de elevação. Então, essa série de dados, justamente com a série GIS da NASA e outras, né, de menor expressão no mundo científico, vamos dizer assim, elas mostram essa tendência de aumento da temperatura média global a partir de termômetros de superfície. Então, esses dados são os principais utilizados para se advogar em favor da hipótese do aquecimento global antropogênico. Então, porque eles realmente mostram uma elevação das temperaturas em relação à nossa normal, tá? Mas como é que esses dados são obtidos? Então, eles são obtidos através de estações de superfície, tá? Como é que a gente faz para obter esses dados? Esses dados são obtidos através de estações meteorológicas de superfície. Aqui a gente tem uma foto mostrando, né, um exemplo do que seria uma estação meteorológica de superfície. Ela consiste nessa casinha com janelinha tipo veneziana, né, que é para poder fazer essa ventilação aqui dentro da cabine meteorológica, sempre pintada de branco, para que não interfira, né, não produza mais energia do que o ar circundante, para não alterar as medições. E aqui dentro a gente tem, né, uma variedade de instrumentos meteorológicos, cada estação, né, vai ter o seu tipo de instrumentação, mas em geral, né, temperatura e precipitação, isso é padrão que todas as estações façam essa medição, tá? Então só por aqui a gente vê, né, aquela coisa de termômetro de rua que a gente observa, né, completamente equivocado, né? A maneira correta da gente fazer uma medição de temperatura é através desse abrigo, sempre à sombra, né? E sempre voltada a face pro hemisfério que é da face menos iluminada. Então, no nosso caso, a gente está no hemisfério sul, a abertura da estação ela é sempre voltada para o ponto cardial sul. Se você estiver no hemisfério norte, ela tem que estar voltada para o norte, tá? Com aproximadamente 1 metro de altura aqui do chão, tá? Esse é o padrão mínimo que as casinhas têm, os abrigos meteorológicos têm que obedecer, tá? Mas existem outras regras também para localização das estações. Então, além delas serem nesse abriguinho branco com essa altura aí do chão, né, existem outras diretrizes que as estações meteorológicas de superfície têm que seguir. Então, aqui a gente coloca as regras que a Organização Meteorológica Mundial, que é um órgão da ONU, estabelece para a localização das estações meteorológicas. Quais são essas diretrizes? Elas têm que estar sobre um chão plano e horizontal, cercado por uma superfície limpa com inclinação inferior a 1/3, menos de 19 graus, ou seja, não pode ser um declive, porque a declividade vai interferir na reflexão de energia, né?
coberta de grama ou vegetação de menos de 10 centímetros de altura. Então não pode ser no meio de uma floresta, não pode ser no meio de um matagal, né? Então padrão, como a gente tinha visto aqui, né? Em torno de um gramado, né? De no máximo 10 centímetros de altura essa vegetação. Os sensores devem estar localizados a pelo menos 100 metros de superfícies de aquecimento artificial ou refletivas, como construções, superfícies de concreto e estacionamentos, né? Então não pode estar perto de asfalto, né? Pelo menos a 100 metros de qualquer tipo de construção. Não pode estar perto de prédio, não pode ficar em telhado, né? Ela tem que ser num chão gramado a 1 metro do solo, né? Não pode ser em telhado, não pode ter prédio por perto, não pode ter estacionamento, nada, né? Nenhum tipo de superfície refletiva, né? Bem como de grandes corpos d'água, a não ser aqueles representativos da área. Ou seja, não pode ser perto de uma piscina também, né? Porque vai estar refletindo a umidade que vem da piscina e não do clima local propriamente dito, né? Pode ser perto do mar? Pode, né? Porque o mar é uma coisa natural, né? Pode ser perto de um grande rio? Pode, né? Porque o rio é uma coisa natural. Até mesmo de uma represa artificial, né? Pode ser, né? Porque aquilo realmente vai provocar uma mudança no clima local. O que não pode é perto de uma piscina, perto de qualquer corpo d'água que realmente não tenha, né, grande interferência sobre o clima numa escala maior. Por fim, sem sombra para uma elevação do sol no horizonte superior a 3 graus. Ou seja, nada, né, pode fazer sombra sobre a estação em nenhuma época do ano também, para não interferir na medição. Tá? Eu acredito que vocês já tenham visto por aí alguma estação meteorológica e acredito que é muito pouco provável que ela siga realmente essas diretrizes todas, né? Realmente a gente observa, né, ao longo, quem trabalha com climatologia observa que a maior parte das estações ela realmente não segue esses parâmetros, portanto, boa parte delas pode estar sim contaminada por algum tipo de interferência aí das superfícies próximas, né? Sem contar o chamado e conhecido efeito da ilha de calor urbano, né? Até mesmo uma estação que obedeça a essas diretrizes, ela pode mostrar uma contaminação de dados referente à cidade onde ela está inserida, tá? Por efeito da ilha de calor que vocês conhecem bem, né? Aquele fato de que as cidades elas tendem a ser ambientes mais quentes do que os climas do seu entorno, tá? Então até que ponto, né, essas estações realmente elas vão estar medindo uma temperatura representativa do clima local, ou se elas estão, na verdade, contaminadas pelo efeito da ilha de calor urbano, ou até mesmo por esses efeitos locais, né, da má localização delas, tá? É muito comum que estação se localize em aeroporto, né, que tem bastante tráfego de veículos, de pessoas, da própria pista, do asfalto, né? Então isso também vai interferir bastante nas medições, tá? Aqui eu trago para vocês, né, algumas fotos de uma pesquisa executada pelo professor Anthony Watts nos Estados Unidos. Ele, entre 2007 e 2009, ele conseguiu, né, vários alunos pelo país inteiro trabalhando como voluntários, fazendo um mapeamento das estações meteorológicas dos Estados Unidos, que é considerada a rede melhor do mundo, né, tanto em quantidade quanto em qualidade. Então, pelos 48 estados contíguos norte-americanos, entre 2007 e 2009, eles conseguiram mapear 70% das estações meteorológicas oficiais dos Estados Unidos e classificando elas em categorias, né, de acordo com a boa ou má localização delas, tá? Aqui, então, ele traz uma foto, né, trago aqui uma composição de algumas fotos, mostrando algumas estações onde elas estão localizadas. Então, que a gente nota isso daqui, ó, próximo de superfície de concreto, de chaminé ainda por cima, né? Essa daqui tem a estação do lado de saídas de ar-condicionado, do lado de asfalto. Essa daqui, nesse quintal de bruxa, né, uma loucura. E essa daqui do lado de uma quadra de tênis e perto de um barril de incineração de lixo, tá? E aí qual foi a conclusão dessa equipe do professor Anthony Watts? Que apenas 3% das estações meteorológicas norte-americanas seguem essas regras da Organização Meteorológica Mundial que a gente estava falando. 3% das estações, né, que da rede que é considerada a melhor do mundo. Então a gente pode começar a se perguntar, né, como é que deve ser a pior rede. Porque se a melhor do mundo tem 3% só de estações adequadas, é de se perguntar, né, então qual é a qualidade
desses dados que a gente tá observando, tá? Então é muito sério isso, né? A gente, né, prestar atenção, né, quais são os dados que a gente está obtendo, a partir de quais dados a gente está tirando as conclusões que a gente está tirando, tá? Não bastasse esse problema da má localização das estações, a gente tem também que elas são muito mal distribuídas pelo mundo. Para vocês terem uma ideia, a primeira estação meteorológica do hemisfério sul, ela foi instalada em 1850 no Rio de Janeiro. Antes de 1850 ninguém tem nenhum registro de temperaturas no hemisfério sul, tá? Na Antártida, se eu não me engano, é 1950, tá? Então as estações, elas não têm uma homogeneidade nem no tempo e também não no espaço, né? Elas também são muito mal distribuídas pelo globo, tá? Aqui eu trago para vocês um gráfico mostrando a quantidade, nem a distribuição, a quantidade de estações meteorológicas pelo mundo, aí feita pelo professor Ross McKittrick, de 1950 a 2000, né? Qual é o dado que nós temos aqui? Então, estações urbanas em azul, estações suburbanas em roxo, e estações rurais, que são a maioria, que seria o mais correto, né, em verde. Então, o que a gente observa aqui? A gente chegou, entre a década de 60, mais ou menos, a um pico de aproximadamente 12 mil estações no mundo todo, tá? Só que entre os anos de 1988 e 92, 92 ia dizer 93, não, de 1988 a 92, a gente teve uma queda muito brusca no número de estações meteorológicas aí pelo mundo todo, tá? Por que isso? Vocês que foram bons alunos de geografia, vocês devem se lembrar que entre 88 e 92 a gente tem a queda do comunismo, né, em nível global, né? Seguido também de crises econômicas bastante graves pelo mundo todo, não só no mundo socialista, mas no mundo capitalista também, né? Então, né, sempre vocês já devem saber muito bem disso, né, que ciência é uma das primeiras áreas que se corta recursos quando a gente está, quando o governo está endividado, quando a economia está com problemas, né? Então, muitas estações meteorológicas pelo mundo todo, elas foram fechadas, né, encerradas as suas atividades nessa época. Para ser mais exato, nesses 4 anos, foram fechadas 50% das estações meteorológicas do mundo todo, principalmente no mundo socialista, que vocês devem se lembrar, né, em média, ele é mais frio, ele era de países mais frios. Então, realmente não seria de se estranhar que no momento em que você tira, né, séries de dados, né, tendem a ser mais frias, você veja a série de dados denotando um aquecimento, tá? Então isso é bem problemático também, né? As estações, elas têm um funcionamento bastante intermitente, tá? Tem épocas que fecha, épocas que abre. Então até que ponto esses dados que são de cobertura intermitente, eles são confiáveis, né? Então essa quebra aqui, né, metade das estações globais fechadas num período de 4 anos, realmente é um fato muito grave para a gente continuar avaliando as temperaturas médias globais de superfície. Então, isso no tempo. Agora vamos observar no espaço como é que funcionou essa cobertura das estações. Então, cada pontinho que vocês estão vendo aqui na imagem é uma estação meteorológica, tá? Então, a série começa em 1950, em janeiro. Então, a gente vai ver como é que ela evolui até o ano 2000, tá? Então, a gente observa que a gente tem uma distribuição bastante inhomogênea das estações de superfície, né? Então, algumas áreas do globo, tipo Estados Unidos, a Inglaterra e o Japão, elas são bem cobertas, enquanto outras áreas da África, da América do Sul, da Ásia, elas têm uma cobertura bastante deficitária, tá? Então, essa é uma dificuldade da gente tomar essa série como séries de superfície, né, como representativas do clima global. Pontinhos piscando é a intermitência das estações, né? Então elas têm períodos em que elas interrompem o seu funcionamento. Reparem que agora, entrando na década de 80, a cobertura fica mais intermitente ainda, né? Elas interrompem mais o seu funcionamento, algumas. Fica bem mais instável. Quando chega em 88,
sumiu. Ficou basicamente só os Estados Unidos, né, bem coberto no mundo. E aí, quando chega 98, outra crise econômica, as estações norte-americanas também ficam deficitárias. Então, com o objetivo de evitar esse inconveniente dessa contaminação de uma série de erros das temperaturas medidas por estações de superfície, a gente tem outros métodos de medição de temperatura da nossa atmosfera. Tá? Basicamente balões meteorológicos, né, de radiosondagem, e a gente tem, né, satélites de unidade de sondagem de micro-ondas, que é o que a gente vai se centrar agora, tá? Que é o ponto central, eu acredito, para a gente definir se existe um aquecimento global antropogênico ou não. Por quê? O IPCC, o que é IPCC? O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, a sigla Intergovernmental Panel on Climate Change, em inglês, que é uma subsidiária da Organização Meteorológica Mundial, encarregada de pesquisar os efeitos, as causas e efeitos das mudanças climáticas globais antropogênicas. Tá? Então, o que eles afirmam a respeito do aquecimento global antropogênico? Se existir um aquecimento global antropogênico mesmo, qual vai ser o efeito de temperatura que ele vai provocar no planeta? A gente teria que observar um aquecimento na baixa troposfera mais acelerado do que na superfície. Por que isso? O que vem a ser a baixa troposfera? Aproximadamente é uma camada da nossa atmosfera de 2 a 6 quilômetros de altitude, né, em relação à nossa superfície. Tá? Se efetivamente, né, o homem estiver afetando o clima, a gente vai ter que observar um aumento de temperatura nessa camada da atmosfera mais acelerado do que na superfície. Por quê? Porque o aquecimento da superfície faria com que a gente tivesse uma maior evaporação de água, e o vapor de água é um gás estufa, é o mais poderoso gás estufa, e a gente teria uma concentração maior de vapor d'água nessa camada da atmosfera, né, de 2 a 6 quilômetros de altitude. Tá? Então a gente estaria alimentando a atmosfera com esse vapor de água, que se concentraria então mais energia nessa camada, a gente teria então um aquecimento mais acelerado nessa camada do que na superfície. Então, traduzindo tudo isso, né, se a gente conseguir encontrar um aquecimento na baixa troposfera mais acelerado do que na superfície, então sim, o aquecimento global existe e ele é de origem antropogênica. Tá? Se não, né, se a gente observar um aquecimento na superfície mais acelerado ou em taxas maiores do que na baixa troposfera, então o que esses termômetros estão medindo é somente ilha de calor urbano, então a gente não está alterando os fluxos de matéria e de energia do planeta, que é o que se esperaria numa situação de aquecimento global antropogênico. Então tudo que a gente tem que saber é quem é maior, né, o aquecimento da baixa troposfera ou da superfície. Se o aquecimento da baixa troposfera for maior do que da superfície, então sim, o aquecimento global antropogênico existe. Se o aquecimento da superfície for menor, se o aquecimento da superfície for maior do que o da baixa troposfera, então não, o aquecimento global não existe. Então vamos ver o que os dados nos dizem. Né? Então eu vou trabalhar aqui com os dados dos satélites de Microwave Sounding Units, né, unidade de sondagem de micro-ondas, que foram lançados pela NASA e são hoje dados trabalhados pela Universidade do Alabama em Huntsville, que é o professor John Christie e o professor Roy Spencer, que estão trabalhando com esses dados até hoje. Tá? Esses satélites começaram a ser lançados, começaram a obtenção de dados dele em dezembro de 1978, tá? E eles são atualizados mês a mês para todas as faixas do globo, para global, hemisfério norte, hemisfério sul, e os trópicos, que vai de 20 graus norte a 20 graus sul de latitude. Tá? Os primeiros dados, né, os primeiros dados da série da Universidade do Alabama, eles começaram a ser lançados em 1990, num artigo publicado pelo professor John Christie e pelo Roy Spencer na Science em 1990. Então, o que a gente observa desses primeiros dados? Essa daqui é a série de dados que foi publicada na Science. Então, qual é a tendência de temperatura que os dados de satélite nos mostram? Né?
Então sobe e desce, é um sobe e desce essa série de dados, mas em matéria de tendência de temperatura, a gente não observa nada, né? A gente está observando uma estabilidade, né? Então, às vezes sobe e às vezes desce a temperatura, grosso modo, né? Obedecendo aos ciclos de El Niño e Laninha do planeta, tá? Então, os primeiros 10 anos de dados de satélite, que vai aqui até 88, não mostram um aquecimento significativo da baixa troposfera, contrariando então a hipótese do aquecimento global antropogênico, tá? Os professores John Christie e Roy Spencer, eles foram sucessivamente lançando vários artigos à medida que o tempo foi passando, né, mostrando os dados, né, obtidos através dos satélites, e realmente eles não mostram, né, um aquecimento mais acelerado da baixa troposfera em relação à superfície, tá? Aqui eu trago para vocês os dados, né, da versão 6.0 dos satélites da MSU, mostrando aqui a anomalia de temperatura, então, da baixa troposfera em relação ao normal de 81 a 2010, tá? Aqui esse dado, pessoal, vai então de dezembro de 78 a outubro de 2016. Por que isso, né? Porque o professor Roy Spencer, ele descobriu foi feita uma nova calibragem desses dados. Então, a versão anterior, que a gente estava trabalhando até agora, é a versão 5.6, né? Eles vão sempre atualizando esses dados dos satélites, eles vão sendo calibrados constantemente, né? Então, ainda está em uso a versão 5.6, ela está mais atualizada, ela vai até o mês passado, né? Mas o que a gente está procurando usar agora nessa essa versão nova, aí, com essa nova calibração dos dados, que é a versão 6.0, tá? Também pode ser baixada por esse site aqui, que está na indicação, tá? Se você quiser a série mais atualizada, né, até o mês anterior, né, é só procurar pela versão 5.3 aí, nesse mesmo banco de dados, tá? O que nós observamos, então, em relação à tendência de temperatura? O que a gente observa é que a gente teve, né, temperaturas bem baixas, né, em relação à normal de 81 a 2010, para toda a década de 80 e boa parte da década de 90, quando de repente, entre 97 e 98, a gente tem um aumento gritante das temperaturas, tá? Esse evento aqui entre 97 e 98 ficou conhecido como o El Niño do século, foi o El Niño mais forte do século XX, então realmente era de se esperar que a gente tivesse essa elevação das temperaturas, brusca, né? E depois, o que a gente observa é uma estabilidade das temperaturas, tá? Rompida aqui entre 2015 e 2016, claro, quando a gente teve um outro El Niño bastante forte também, tá? Então, o que nós observamos aí com relação a esses dados de satélites? Eles mostram uma tendência de aquecimento bem menos gritante do que a tendência de temperatura da superfície, que é o que justamente, né, mostraria que o aquecimento global não é antropogênico, então, tá? Então, a gente tem aqui, a partir de 98, né, então o planeta, uma temperatura estável, né, tem a baixa troposfera, né, com uma temperatura estável até 98, a gente tem esse aumento brusco em 98, depois uma nova estabilidade, seguida por um novo aumento brusco aqui entre 2015 e 2016, quando a gente teve um outro evento El Niño bastante forte, tá? Então não é assim, não é isso que prevê a hipótese do aquecimento global antropogênico. Ela prevê um aumento das temperaturas conforme a gente vai, né, lançando dióxido de carbono conforme a gente vai emitindo dióxido de carbono para a atmosfera, né? Então os dados de satélite não estão mostrando esse aumento das temperaturas, tá? Podemos comparar com o hemisfério norte, que vocês veem uma variabilidade maior, mas o movimento é o mesmo, né? Então temperaturas mais baixas entre as décadas de 80 e 90, aqui o El Niño do século, depois uma estabilidade das temperaturas seguida por um novo aumento, né, um El Niño que no hemisfério norte foi até maior, né, do que o de 98. Para o hemisfério sul, perceba que a variabilidade do hemisfério sul é bem menor do que o hemisfério norte, porque o hemisfério sul é mais aquático, né, do que o hemisfério norte. Então a gente tem, hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério norte, hemisfério sul. Então também a gente já mostra que é um pouco complicado a gente falar em aquecimento global
quando a gente tem dois hemisférios que funcionam climaticamente de forma completamente diferente. Né? O hemisfério norte ele tem um domínio maior de terras, embora tenha mais água, né? Um pouquinho mais do que terra, mas ainda ganha água. Né? E em comparação com o hemisfério sul, que é claramente dominado por água. Então, a forma, né, algumas formas básicas de circulação são completamente diferentes nos dois hemisférios. Então, você pode ver geleira derretendo no hemisfério norte, enquanto o hemisfério sul se resfria. Né? Então, são, né, como se fossem dois planetas, efetivamente, completamente diferentes. Né? Então, complicado a gente falar de um aquecimento global, sendo que a gente tem, né, áreas tão diversas dentro do nosso planeta. Já começa por aí. Então, né, mostrando aqui, tá, reparem que está na mesma escala para todos os gráficos, né? Então, o hemisfério norte, o hemisfério sul, a gente nota que ele é bem menos variável, né? Temperaturas aqui a gente nota bem homogêneas, realmente não dá para a gente distinguir aqui no hemisfério sul nenhuma tendência clara de elevação, de diminuição, de temperaturas, né? Talvez uma leve tendência de aumento, sim, né? Mas bem leve mesmo, nada que seja alarmante, nada que seja maior do que o observado nas temperaturas de superfície. Aqui para os trópicos, né, então a faixa de 20 norte a 20 sul, né, de acordo com essas medições de satélite, percebam que a faixa dos trópicos ela é bem mais variável do que a faixa do hemisfério norte, do hemisfério sul, até mesmo o global. Por quê? Porque nessa faixa dos trópicos é onde se localizam os efeitos mais persistentes, né, mais observáveis do El Niño. Então talvez, né, muito provável que essas medições de satélites elas estejam mostrando uma elevação e decréscimos de temperatura que não são devidos à ação antropogênica, e sim aos efeitos do El Niño, que seriam muito maiores, né, um fenômeno natural, o El Niño, que a gente não sabe ainda quais são as suas causas, né, ele é um fenômeno ainda muito pouco conhecido, né, mas a gente sabe que ele tem ciclos, né, de aquecimento, que é o El Niño, e de resfriamento, que é a Laninha. Então ele teria, né, realmente, né, ciclos, né, de aumento e diminuição bastante significativos aqui, né, comparando aqui com o global, né, vejam que os trópicos, né, tem uma variação muito maior, quando é frio e quando é muito quente, né, mas tendência mesmo, né, a gente não observa nenhuma tendência mais acelerada na baixa troposfera do que na superfície. Então, a gente pode, né, por esses dados, rejeitar a hipótese do aquecimento global antropogênico. Se mesmo assim você não ficar convencido de que os dados mostram que o aquecimento global não é verdadeiro, tá? Eu posso trazer para vocês aqui as tabelas mostrando as estimativas de temperatura para a superfície e para satélites dadas pelo próprio IPCC no seu relatório mais recente, que foi lançado em 2013, tá? Então aqui nós temos, vamos nos centrar nesse período aqui de 79 a 2012, que é o período que a gente está coberto aí pelos satélites. Mas se você for observar essa tendência para todas as outras épocas, você vai observar essa mesma tendência, esse mesmo problema, né? Então vamos pegar aqui a série do GIS, né, a série da NASA. Olha aqui quanto que ela mostra o valor de elevação da temperatura média global de 79 a 2012. 0,161 graus Celsius, né, para esse período por década. Tá? Agora vamos pegar aqui a série de dados aqui do professor John Christie. 0,138. É mais baixo. Tá? A baixa troposfera ela está se aquecendo a uma taxa menor do que a superfície. Portanto, o aquecimento global é falso. Tá? O que esses termômetros de superfície estão medindo é basicamente ilha de calor urbano. Né? Não é nenhum processo físico que esteja realmente interferindo nos fluxos de matéria e de energia em escala global. Tá? Se isso acontecesse, esse valor aqui, né, de baixo aqui deveria ser maior do que esse. E não é. Tá? Com um pequeno detalhe de que esse valor que está sendo trabalhado aqui é o da versão 5.6 dos satélites. Tá? Essa versão 6.0 do professor, que está na página do professor Roy Spencer, essa informação, a versão 6.0 ela traz uma taxa ainda menor de aquecimento, de 0,114 graus por década. Então, definitivamente, né,
a baixa troposfera não está se aquecendo num ritmo superior à superfície, ela está se aquecendo num ritmo inferior, tá? Portanto, o aquecimento global não é verdade, tá? Os dados nos mostram isso, tá? Se mesmo assim você não acreditar nos dados de satélite, você preferir continuar acreditando nos dados de superfície, o que nós vamos mostrar? Aqui, ó, só para sublinhar, né, que para todas as séries de dados, né, para a baixa troposfera, né, que é essa tabela de baixo aqui, com os dados de superfície, você nota que todas as estimativas, né, das várias séries de dados são inferiores às de satélite. Tá até uma aqui que é, né, superior, mas na média, então a maioria delas, né, vão ter aí, né, dados, né, tem tendências de temperatura da baixa troposfera inferiores às tendências da superfície, né? Então o aquecimento global não existe e também não é antropogênico, tá? O homem não está interferindo nos fluxos de matéria e de energia do planeta. Mas mesmo assim, se você continuar ainda querendo acreditar nos dados de superfície e não nos dados de satélite, aqui eu separei, né, para esse mesmo período do satélite, né, de dezembro de 78 a outubro de 2016, a série do Met Office, que é aquele primeiro gráfico que a gente viu na apresentação, mostrando aqui que a partir de 98 a gente teve uma estabilização das temperaturas, né, o planeta parou de aquecer, né, na superfície, rompido apenas de novo pelo El Niño de 2015-2016, né, as temperaturas desde 98 elas têm estado estáveis, né? O planeta não está aquecendo, a gente continua lançando dióxido de carbono à vontade na atmosfera, mas a superfície do planeta, não é nem a baixa troposfera, é a superfície do planeta mesmo, né? Mesmo com os dados contaminados por ilha de calor urbano, não está mostrando esse aquecimento, principalmente os dados de inverno do hemisfério norte, que têm sido bastante baixos, né? Temperaturas bastante baixas. Se você não acreditar nos dados de superfície, né, que eles mostram essa estabilidade, eu trago aqui para vocês as próprias palavras do IPCC no seu relatório de 2013. Eles dizem o seguinte: a redução observada na tendência de aquecimento da superfície ao longo do período de 98 a 2012, em relação ao período de 51 a 2012, é devida em aproximadamente igual medida a uma tendência de redução do forçamento radiativo e uma contribuição de resfriamento de variabilidade natural interna, que inclui uma possível redistribuição de calor dentro do oceano, confiança média. A tendência reduzida no forçamento radiativo é principalmente devido a erupções vulcânicas e a fase descendente do ciclo solar de 11 anos, né? Tanto erupções vulcânicas quanto, né, os ciclos de manchas solares, né, quando está na fase descendente, eles têm a tendência a reduzir as temperaturas do planeta Terra. No entanto, há pouca confiança na quantificação do papel das mudanças do forçamento radiativo em causar essa tendência reduzida de aquecimento. A confiança média de que a variabilidade natural decadal interna cause substancialmente a diferença entre as observações e as simulações. Ou seja, aquilo que os nossos modelos preveem não está de acordo com o mundo real, e provavelmente isso é devido à variabilidade interna do sistema climático. Ou seja, o próprio planeta, né, ele tem ciclos de aquecimento e de resfriamento, sem interferência humana. Não se espera que essas últimas reproduzam a temporização da variabilidade natural interna. Também pode haver uma contribuição de inadequações dos forçamentos, né, inadequações da modelagem, e em alguns modelos, uma superestimativa da resposta ao aumento dos gases de efeito estufa e outros forçamentos antropogênicos dominados pelos efeitos dos aerossóis. Então, o que a gente observa aqui, né, o próprio IPCC confessando que o período de 98 a 2012 foi um período de tendência reduzida de aquecimento, ou dependendo da série de dados que você pegar, até de resfriamento global. Então, realmente não existe argumentação que sobreviva a esses fatos, a todos esses dados que a gente está mostrando aqui, né? O aquecimento global antropogênico não existe. Tá? É essa a conclusão a que nós chegamos. Os dados não mostram isso. Tá? A gente poderia aqui realmente estender muito essa conversa, né? Mas o principal é isso, né? O principal é dados de temperatura. Né? E os dados de temperatura atualmente disponíveis não mostram evidências favoráveis à hipótese do aquecimento global antropogênico. Tá? É essa a conclusão a que a gente chega.
Para encerrar, gostaria de dar uma citação do Aristóteles aqui no seu trabalho sobre meteorologia, né? Ele diz o seguinte: mas se os rios surgem e perecem, e se as mesmas partes da terra não são sempre úmidas, o mar também deveria necessariamente secar. E se em alguns lugares o mar recua, enquanto em outros invade, evidentemente as mesmas partes da terra como um todo não seriam sempre mar, nem sempre terra, mas no processo do tempo tudo muda, né? Isso é que tem que ser enfatizado nos estudos ambientais, o quanto a natureza é mutável. Tudo está em constante mudança. O clima muda, as montanhas mudam, os rios mudam, as florestas mudam, a natureza é uma entidade dinâmica. Acho que isso é o que está faltando a gente enfatizar nas ciências ambientais, nos movimentos ambientalistas, né? Tudo que está referindo-se ao meio ambiente, né? É isso que a gente tem que passar a enfatizar, né? A dinamicidade, né? O dinamismo dos sistemas naturais, tá? Sistemas naturais não são estáveis, né? Seria de se estranhar se eles fossem, né, numa natureza com tanta coisa se mexendo, né? Seria de se estranhar se os sistemas climáticos ou todos os sistemas ambientais eles fossem estáveis, tá? A gente tem que realmente mudar essa perspectiva, né? Perceber o quanto que a natureza é dinâmica, que ela tem um dinamismo interno mesmo, né? A gente tem que parar com essa mentalidade de que tudo que é mudança que a gente observa é culpa do homem. Não, né? Os fluxos de matéria e de energia nesse planeta são muito mais grandiosos do que a ação humana. A natureza tem dinamismos próprios, né? Muito maiores do que muita ação humana por aí, tá? Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é um problema muito comum da gente transformar, né? Confundir problema ambiental com problema climático. Então a gente não fala, mas não existe aquecimento global, então vai dizer que também não existe desmatamento, vai dizer que também não existe transgênicos, vai dizer também que não existe poluição dos rios. Calma, não é tudo a mesma coisa, tá? Aquecimento global é uma coisa, poluição é outra coisa, transgênicos é outra coisa, tá? A gente também tem que parar com essa história de confundir todos os problemas ambientais. Problema climático é uma coisa, problema ambiental é outra coisa. Poluição, né? Problemas ambientais em geral não são a mesma coisa que problemas climáticos. Outra coisa também é que mudança climática local não é a mesma coisa que mudança climática global. Nós temos sim mudanças climáticas locais, basicamente, a questão das ilhas de calor urbano, né? Mas para a gente falar em mudança climática global, a gente precisaria ter uma evidência, né, de que o homem está afetando os ciclos de matéria e de energia em escala global. E pelos dados que a gente observou aqui, não está acontecendo isso. Tá certo? Ficamos por aqui, pessoal. Quem tiver qualquer outro tipo de questionamento a respeito disso, a gente está aí sempre à disposição. Podem dar suas sugestões. Tá certo? Beijo para todo mundo.